Olá, como vai? Eu sou a Camila Calé, advogada e sócia do escritório Matos Filho, e hoje eu estou aqui com dois convidados para a gente debater um pouco um tema que é super relevante, que tem total relação com o Open Banking e que é super novo, que é o tema do Open Insurance. Eu estou aqui com dois convidados super bacanas para a gente falar de algumas coisas muito interessantes sobre o Open Banking, a relação dele com o Open Insurance e entrar muito forte no Open Insurance. Estou aqui com o Leonardo Brasil, que é Head de Tecnologia da SUSEP, e o Leonardo vai contar um pouco para a gente como é que foi o processo de pensar o Open Insurance e algumas outras coisas muito bacanas. E estou também com o Renato Terzi, que é o CEO da BMG Corretora de Seguros, que também vai debater e é uma pessoa, um executivo do mercado do setor de seguros, que há bastante tempo também vem estudando o tema de Open Insurance e também está olhando para isso com bastante carinho e bastante cuidado. Leonardo, Renato, é um prazer estar com vocês na Open Banking Week e a gente vai poder começar essa conversa. Eu vou passar primeiro para o Leonardo contar um pouco para a gente, né, Leonardo? Como é que foi, dentro do regulador brasileiro de seguros, pensar o Open Insurance? O que o Open Banking tem de relação com isso? Né? E contextualiza um pouco para a gente esse tema, para a gente primeiro poder entender de onde ele vem, o Open Insurance, para daí a gente poder efetivamente entrar no tema com um pouco mais de profundidade. Perfeito, Camila. Primeiro, agradecer o espaço cedido aqui para a gente mostrar um pouquinho do nosso projeto, quais são os motivadores, como é que a gente começou a pensar nisso na SUSEP, como é que a gente vai tratar esse processo em sinergia com o Banco Central em relação ao Open Banking e agradecer o espaço aí ao Renato também. Assim, Camila, vamos... primeiro pensamento da SUSEP em relação ao Open Banking foi que ele estivesse alinhado com toda a estratégia que a gente está fazendo hoje na SUSEP, de modificação das normas, dos normativos, de flexibilização de algumas normas, de trazer, né, uma tentativa de trazer um ambiente mais concorrencial para o mercado, mais flexível, para que seja um ambiente mesmo que fomente um ambiente de inovação, onde as empresas possam ter mais liberdade para prospectar produtos novos, trazer produtos mais customizados para os consumidores, fazer com que, de fato, o seguro cresça e cresça bastante no mercado brasileiro. Então, toda a política regulatória da SUSEP gira em torno disso, né? Gira em torno de colocar o consumidor no centro dessa experiência. E a gente já vem fazendo bastante coisa em relação a isso, mudando algumas normas, tentando pensar isso de forma mais flexível para o mercado. E aí a gente pensa também nesse projeto de Open Insurance, como é que isso começou, né? Então, o Open Insurance começa... a gente começa a regulação do Open Banking, né, estabelecendo algumas fases de forma faseada, todo o processo de abertura e compartilhamento de dados bancários. E a gente estava observando esse movimento com o Open Banking, já iniciando algumas conversas com o Banco Central, com o pessoal de regulação do Open Banking, e na fase 4 do Open Banking, né, o Open Banking começa numa fase de compartilhamento, Open Data, né, que é um compartilhamento de dados públicos, passa por uma fase de dados de clientes, né, que você compartilha dados cadastrais dos clientes, depois dados de movimentação bancária, de histórico bancário dos clientes, e numa fase 4, onde você tem abertura de dados de seguros, previdência e capitalização, investimento aí também, dentro dessa fase 4. E seguro, previdência e capitalização tem muito a ver com o escopo de regulação da SUSEP, né? A SUSEP faz essa regulação, participa com o mercado desse ambiente, e aí a gente tocou lá no Banco Central, conversando com o Banco Central, a gente falou, gente, essa fase 4 aqui é o início do Open Insurance, né? A gente está querendo casar esse nosso projeto com o de vocês. E esse casamento gera a possibilidade de um ambiente muito mais aberto, né? A gente está falando hoje de Open Banking e Open Insurance como se fossem dois projetos separados, né? E não são, né? O Open Banking mais o Open Insurance, mais o Open Investment e outras aberturas de dados podem causar um ambiente de Open Finance, aí, onde a gente tem abertura de tudo, de muitos mais dados para os clientes, onde as seguradoras e os bancos e as empresas de investimento podem compartilhar esse dado num ambiente só, num ambiente seguro, num ambiente robusto para que aconteça esse compartilhamento de dados. Então, a gente pensou nisso, entrou na fase 4 do
Open Banking, conversando com a área de regulação do Open Banking do Banco Central, e a gente entrou como um ator nesse projeto. E a gente falou, gente, vamos ter a nossa própria estrutura de governança, mas uma das premissas do nosso projeto é que ele seja interoperável com o Open Banking, né, para que a gente crie esse ambiente do Open Finance. Então, foi assim que a gente pensou, a gente pegou uma carona nessa fase 4 do Banco Central, né, mas pensando que isso está alinhado com todo o planejamento estratégico da SUSEP, de deixar o mercado mais flexível, de deixar o mercado mais aberto, de ter um ambiente mais propício para a inovação, para o surgimento de novos players, novas empresas, prestando serviço e gerando conveniência para o nosso consumidor. O Open Insurance, como o Open Banking, traz essa característica forte, né, de trazer o consumidor para o centro da experiência. Então, é nisso que a gente pensou, a gente está... acho que termina nesse domingo a consulta pública, né, em relação ao Open Insurance, das normas do Open Insurance. A gente abriu o manual de dados, também, os manuais que vão compor toda essa estrutura do Open Insurance. Então, é isso, a gente está querendo criar um ambiente mais aberto, mas a gente também quer a participação do mercado, a participação das empresas. É um grande debate, porque é um tema novo, a gente sabe de todos os desafios que a gente tem aí nesse projeto, mas a gente vai chamar o mercado para participar disso, grupos técnicos e grupos que compõem e têm uma representatividade de todo o mercado para que isso seja um sucesso. É verdade, a gente está acompanhando isso e vendo realmente toda essa ação e todo esse comportamento do regulador de realmente colocar as coisas e estar aberto a essa conversa. Mas queria saber um pouco do Renato, a visão dele desse primeiro momento, que é um momento que a gente ainda tem a regulamentação sendo colocada em consulta pública, essa abertura para essa conversa e esse futuro de inovação. Então, queria um pouco que o Renato comentasse sobre isso. Bom, acho que bom, primeiro, obrigado, Camila, Léo, está aqui, uma honra estar com vocês aqui, obrigado ao Open Banking Week, na pessoa do Melfi, o organizador. Minha visão acho que o Léo tocou numa coisa importantíssima que é estratégico, que a SUSEP vem conduzindo, SUSEP muito ativista, né, muito arrojada na sua regulação nos últimos anos. Acho que na minha história eu nunca vi uma gestão da SUSEP tão alinhada às necessidades da indústria, do consumidor e tão energética na regulação. Ela realmente montou um arcabouço anterior importantíssimo para conseguir fazer com que tivesse na mesma condição que estava quando o Open Banking começou a ser implementado, porque a indústria financeira já vinha com ferramentas ou regulatórias ou autorregulatórias, né, ou às vezes muitas de práticas, inclusive, nem regulatórias, que já davam um ambiente, a construir um ambiente mais positivo, e a SUSEP teve que correr atrás de construir isso. Foi muito feliz em construir uma série de soluções que deu a segurança para que o Open Banking decolasse, e isso é muito claro que a gente vê uma estratégia de construção para isso. O timing muito bom, né? Já estávamos chegando num ponto em que o Open Banking estava criando uma dificuldade pela fase de outubro, em que a gente não teria a contraparte no resto dos negócios seguros, então cai num bom momento. Ficou curto, a verdade é que o tempo agora para a implementação, as etapas ficaram rápidas, o desafio dentro dos operadores está bem intenso. Acho que sim, como você falou, vai em direção a um ambiente de Open Finance, né? Começamos a construir um ambiente de Open Finance, ainda não vejo um Open Securities acontecendo da CVM, um Open Health acontecendo, vindo da ANS, né? Aí podemos trazer, inclusive, todo o ecossistema de saúde, que envolve um problema nacional enorme, que são os prontuários eletrônicos, né, e a questão de drogas, de controle de drogas no Brasil, coisas que estão muito interligadas com custos, né, financeiros, com o alimento de uma indústria complexa que precisa ser melhor regulada, mas efetivamente é um enorme passo para a gente construir esse ambiente, esse ecossistema de Open. Todos os nossos filhos da LGPD, evidentemente, que está aí para dar essa garantia, né, para todos nós, mas efetivamente foi, na minha visão, um enorme passo, né, dado da SUSEP, em que, e além de tudo, né, além de toda dessa adequação ao momento, ao modelo, eu vi uma SUSEP muito arrojada, né? O que eu vejo nessa proposta traz algumas coisas, primeiro,
bebendo muito da experiência do Open Banking, bebendo muito da experiência, sem querer inventar roda, sem querer andar sozinho, andando muito alinhado com o resto da regulação, né, da indústria, ou da indústria lateral, que é o Open Banking, diferente do passado. No passado nós já vimos, né, conflitos que aconteceram. Hoje isso só ajuda a indústria, só ajuda o consumidor, só ajuda o Brasil a gente trabalhar de forma alinhada, isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, já matando problemas que a própria maturação do Open Banking e o exterior, né, as experiências exteriores já passaram, nós já embarcamos todas as soluções aqui, então foi um momento muito bom, né? A gente está vivendo um bom momento, acho que vai vir alguns questionamentos aí. Traz uma novidade, que é o iniciador de negócios de seguros, né, que a gente tem aí um monte de visões do que pode, de como pode ser usado, do que pode ser feito, como pode ser usado. Mas eu acho que efetivamente vai ter, o que você falou, Camila, um ambiente enorme para inovação. Eu costumo dizer que as soluções Open Banking, né, e no caso junto Open Insurance, são a maior revolução desde que algum dia, pela primeira vez, um cliente não precisou agência e pelo telefone ele conseguiu falar com uma máquina e receber o saldo dele, que era a única informação que você conseguia no phone banking, né? O primeiro contato não bancário, não agência, era o phone banking. E aí dali hoje nós vivemos app banks, né? Ou app insurance. Então hoje acho que com o Open a gente tem um ambiente de renovação da nossa indústria tão importante quanto criado naquele momento, 20, 25 anos atrás, e acho que a SUSEP acertou na mão aí no caminho que a gente tem que seguir. Bacana, Renata, a tua fala. Eu queria aproveitar um comentário que você fez e jogar a bola de novo para o Leonardo, né? Você falou uma coisa muito, muito bacana, que é ver a regulamentação que está em consulta pública da SUSEP sobre o Open Insurance, bebendo muito dessa experiência do Banco Central. E aí eu queria que o Leonardo comentasse um pouco sobre exatamente essa questão, Leonardo, de aproveitamento da infraestrutura, né? Aqui entrando um pouco já na parte de tecnologia mesmo, e queria que você contasse um pouco para a gente dessa ideia de aproveitamento de infraestrutura, da ideia de olhar para isso tudo e falar, bom, realmente, a gente não vai criar algo do zero, vamos aproveitar o que já foi pensado, discutido e tudo mais, e vamos embarcar junto nessa toada do Open Banking. Então, conta para a gente essa questão do aproveitamento de infraestrutura, né? E entra um pouco também na parte de tecnologia aí, que eu sei que você é a pessoa que entende disso, e conta um pouco mais sobre esse tema para a gente. Tá bom, Camila. Um dos pontos que a gente começou a nossa discussão com o Banco Central era essa premissa de interoperar com o Banco Central, né? Então, uma seguradora pode consultar dados do cliente bancário e o banco também pode consultar dados do cliente da seguradora. Então, a gente acredita que esse compartilhamento de dados entre esses dois atores no ecossistema é fundamental, né? A gente criar dois projetos assim bem segmentados, onde você tem um ambiente para compartilhar o dado bancário e um ambiente para compartilhar o dado de seguro. Isso causaria, por si só, um desafio muito maior do que se você pensar num ambiente integrado, num ambiente que essas conexões sejam as mesmas, os padrões de segurança em relação ao consumo de dados e transações sejam o mesmo. Então, a gente está sempre buscando essa padronização com o Open Banking e também, por fim, para gerar esse ambiente aberto de Open Finance. Essa estrutura compartilhada, a gente partiu dos mesmos princípios do Banco Central em relação a isso, princípios tecnológicos e de arquitetura. O Banco Central definiu alguns princípios, né, e são princípios bem técnicos, mas eu vou resumir, tentar fazer um resumo aqui para ficar bem didático, o que a gente busca com esse arcabouço, o que a gente busca com essa estrutura tecnológica, né? A primeira é segurança, né? A gente tem que ter um ambiente seguro onde esses atores, esses participantes do ecossistema consigam transacionar. Eu preciso ter a garantia de que uma seguradora está dentro desse ecossistema, né? Ela é uma participante do Open Insurance, um banco é um participante do Open Bank e garantir que aquele banco pode transacionar e compartilhar o dado daquele cliente. A gente está falando aí de dados sensíveis, dados pessoais dos clientes, dados de operações bancárias, de movimentação de apólice, então eu tenho que ter um ambiente super seguro para isso. Um outro ponto é um ambiente moderno no sentido de adequado aos principais padrões arquiteturais de tecnologia que estão no ambiente de ecossistema de APIs, né?
Então, a gente busca as melhores práticas do mercado, a gente busca também isso com alinhamento com quem vai explorar esse ambiente, né? Os desenvolvedores que vão plugar os seus apps, os seus aplicativos, os seus sistemas nesse ambiente, tem que ter um ambiente que eles já conheçam, um ambiente que seja adequado ao padrão que ele está acostumado a utilizar, desenvolvendo outras aplicações. Segundo, um ambiente simples, né? Os dados têm que ser simples, o desenvolvedor tem que ser capaz de interpretar aquilo de forma bem simples e saber o que ele está ele está utilizando. Sabendo disso, ele consegue desenvolver um aplicativo melhor para o consumidor, por exemplo, um marketplace de seguros, onde eu tenho todos os seguros ali. Eu preciso entender e interpretar o que aquele dado está querendo me passar. Ao mesmo tempo, ser simples, porém ser abrangente também, né? A gente sempre está pensando no manual de escopo de dados, que esses dados que têm que ser compartilhados, a gente tem que estar sempre pensando na possibilidade de comparação do consumidor. O que o consumidor vai poder comparar com esses dados? Então, ele tem que ser simples e abrangente no ponto de comparação. Por fim, uma estrutura toda padronizada. Eu tenho que ter os mesmos padrões para os atores, os participantes desse ambiente de Open Insurance. Então, todo mundo tem que sair com o mesmo padrão para eu facilitar também a vida do desenvolvedor que vai operar isso. E, por fim, um ambiente que possa ser escalável, possa crescer isso. A gente vislumbra muito isso no futuro, né? Um ambiente onde ele vai transacionar muito a operação, transação, muito aviso de operações de seguro. Então, a gente tem que ter um ambiente que possa crescer com o tempo para que seja possível, né, a gente manter essa estabilidade desse todo esse ecossistema. Então, são esses pontos assim que estão na estrutura do Banco Central e a gente também pegou um pouco disso para a estrutura da SUSEP, né, do Open Insurance, tentando, acho que um caminho longo que o Banco Central já discutiu com muitos players do mercado, com pessoas que já estão desenvolvendo isso, principalmente onde os processos de Open tiveram já alguma coisa consolidada no Reino Unido. Então, a gente participou de algumas discussões com o Banco Central e aprendeu, e a gente vai reutilizar, né? O reuso é muito importante para que a gente não passe muito tempo discutindo algumas coisas que já estão endereçadas. Sem dúvida, acho que isso é uma coisa importante, né? Pensar algo maior, né? E que venha trazer realmente um bem-estar para o cidadão, né? Para a pessoa comum, no final do dia, e que seja acessível e palatável para essas pessoas, eu acho que é essencial e é um papel fantástico que o Estado tem que fazer e que vocês estão fazendo aí com essa ideia toda. Eu queria provocar um pouco o Renato dessa questão de interoperabilidade, né, e essa questão de dados relacionados ao mercado bancário e dados relacionados ao setor de seguros. E eu queria um pouco da tua visão, Renato, primeiro sobre como que você vê isso, se você vê isso daí um pouco como oportunidade aí de negócio, de crescimento e desenvolvimento, né? E também queria um pouco da tua visão sobre essa parte mais de tecnologia, sobre essa parte de segurança, sobre essa parte de utilização de APIs e tudo mais. Queria um pouco também que você comentasse sobre isso. Acho que as decisões da SUSEP, muito alinhadas do Banco Central, que já traziam um amadurecimento de médio prazo, né, discussões longas que nós tivemos lá, e boas escolhas. Acho que a arquitetura e as soluções que nós adotamos, que todos adotaram, né, no Open Banking, que agora estão no Open Insurance, fazem todo sentido. São realmente hoje a solução mais segura que nós temos disponível. Mas a segurança é sempre complicado na implementação, né? É muito fácil, né? Construir um prédio seguro é sempre mais arriscado do que viver nele depois que ele está pronto. Então, e tem um ponto importante, né? Nós operadores, estamos com muito pouco tempo para construir tudo isso. Aí você fala, não, mas o prazo é longo, efetivamente não deveria ser. O problema é que dentro de casa há um enorme desafio para conseguir ver os dados dos nossos clientes. Então, nós temos um esforço enorme dentro de casa para resolver isso e poder oferecer os dados e estar compliant. Conseguir cumprir com as exigências do Open Insurance. Isso vai consumir muita energia,
e todo mundo vai trabalhar junto ao mesmo tempo. Muitos de nós não operam com API, tem muitas seguradoras que não operam com APIs ainda, vão ter que aprender, né, e vão ser o que a gente fala on the fly, a gente vai aprender a voar voando, né, fazer as implementações, e vai ser muito importante, e acho que a SUSEP tem um trabalho enorme aí de fiscalização e de acompanhamento e também de suporte, como está previsto, né, para seguradoras, para que a gente consiga vencer essa barreira. Algumas empresas são mais tecnológicas, eu especificamente trabalho numa que tem muita tecnologia, mas tem algumas que não só não têm essas tecnologias de troca de dados, como também tem muita dificuldade dentro de casa para ver os seus dados. Então, esse acho que essa implementação vai exigir muita atenção e vai exigir muita atenção de todos nós operadores, para a gente fazer isso de uma forma segura. Acho que sim, Camila, como você falou, muitas oportunidades como fornecedores, né? Acho que existe uma camada de troca, camada de relacionamento que vai ser de difícil dedicação ou criação nas empresas, porque a gente não sabe fazer isso, as empresas não é o core business, né? E ela já tem que resolver o problema de dentro de casa, de conseguir organizar os seus dados para trocar dados, né? Para conseguir falar com alguém. E aí, além de tudo isso, quer dizer, além de estar compliant, nós estamos em casa discutindo, então, e o que vamos fazer? Como é que a gente vai aproveitar isso? Aí você fala assim, puxa vida, eu preciso desenvolver soluções dentro de casa para arrumar meus dados. Eu tenho que desenvolver uma solução para trocar dados de acordo com a legislação. E ainda tenho que descobrir, como é que eu vou aproveitar isso? Confesso que está uma agenda complicada dentro das empresas. O que dá chance, o que é bom, de certa forma, né, dá chance para os pequenos, ágeis, que vão poder se estruturar e colocar novas soluções, e vai exigir de nós grandes, como já estamos, a maior parte de nós já está fazendo, buscar parcerias, o que é ótimo para todo o sistema. Né? Então, se eu preciso me dedicar a resolver dentro de casa, vou buscar uma parceria de novos negócios, novos mercados, novas formas de operar. Mas está uma época animada. Tem uma questão específica que é um risco aqui. Vou contar rapidamente uma história. Eu trabalhei no passado, isso já faz muitos anos, então posso falar, não vou dizer qual é o banco, mas era um dos 5 grandes bancos brasileiros. E aí tinha que, naquela época em que a gente fazia o informe de rendimento em papel, mandava para casa do cliente, sabe? Então você imprimia e mandava o informe de rendimento, ele fazia um imposto de renda. E aí fizeram isso, e aí um header de um arquivo tinha 2 linhas, um tinha uma linha só, eles foram juntar esse negócio e pulou, né, o informe de rendimento do nome da pessoa um abaixo. E distribuíram para todo mundo dentro do banco, que era o teste. Mas imagina que o grupo da diretoria estava separado. Eram uns 30 vice-presidentes e diretores. E aí o presidente recebeu o informe de rendimento do diretor, o diretor recebeu do presidente, o vice-presidente recebeu do outro vice-presidente. Foi uma grande confusão. Esse é um problema extra que nós vamos ter, porque eu posso ser absolutamente compliant e trocar dados rapidamente, mas eu informo o dado de outro cliente. E aí a outra seguradora toma o risco baseado no dado do outro cliente, e isso não tem problema, porque a coluna está ali com os dados e você imagina que sejam dados daquele cliente. Ninguém vai conseguir olhar isso, e a gente vai precisar ter muito cuidado com isso, porque essas implementações em curto espaço de tempo tendem a ser mais arriscadas, e todos nós vamos ter que estar olhando. Desculpa, falei da parte chata, né? A parte os riscos que estão envolvidos aqui, que é uma preocupação, nós estamos com essa preocupação, né, eu falo com muitas pessoas, muitas empresas, está com falta de dev, né, o Leonardo, não, o desenvolvedor fala assim, meu Deus, onde é que eu encontro? Fala desse desenvolvedor que você está falando, onde ele está? Que eu preciso contratar esse cara, que a gente não está encontrando desenvolvedores. Mas vai ter um esforço grande de todo mundo. Em compensação, acho efetivamente que vai ter um espaço enorme para nascer empresas que vão suportar as grandes operadoras para ter agilidade para fazer novos negócios, vão suportar na infraestrutura, né? Vão trazer soluções, olha, resolve seus problemas dentro de casa, que eu tenho aqui uma suíte que faz toda a troca com todo mundo, faz a gestão de consentimento, dev portal, tem tudo aqui. Talvez existam algumas dessas empresas que vão facilitar o mercado a nascer e se desenvolver, e seguramente vai ter muita gente criando coisas novas. Né? Todos nós estamos pensando, e alguns pequenos vão conseguir entrar. Eu vejo uma enorme oportunidade para que pequenos, né, que não são muito expressivos, que não têm muita força de capital, consigam competir de igual para igual com quem tem ou com quem tem informação, e também um enorme espaço para que estrangeiros passem a ter mais apetite de entrar, porque vão conseguir entrar com um risco muito mais controlado, um risco muito mais medido, e aí eu acho que nosso mercado tende a ficar muito mais colorido no futuro próximo.
É verdade, Renato. É bem bacana você pontuar essas questões que são de desafios, né, e de oportunidades. Todos esses momentos nossos na história empresarial, ele sempre é desse jeito, né? Eu falo que é essa ambiguidade de ter desafios enormes e nesses desafios a gente vai encontrando oportunidade também muito bacana. Aqui, para a gente chegar e caminhando aqui já para o nosso final, eu queria exatamente voltar um pouco para um ponto, o ponto central e o ponto de início, né, de construção do Open Banking, agora do Open Insurance, que é o consumidor. Né? Então, Leonardo, queria que você comentasse um pouco na tua visão essa questão da jornada do consumidor, né? Dá aí para a gente uma ideia. Vamos voltar um pouco para o ator principal, né, de todo esse ecossistema, que é o consumidor mesmo. Então, comenta um pouco para a gente o que você vê de desafio na questão da jornada. E aí o Renato também queria, Renato, aí já caminhando para o nosso final, também queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Perfeito, Camila. O compartilhamento de dados em si, né, já nos atinge assim com um desafio enorme comportamental, né? Hoje você compartilhar o seu dado com uma outra instituição, né? A gente precisa deixar muito clara a recompensa para o consumidor, né? Que recompensa eu vou ter por compartilhar aquele meu dado, né? Então isso é um desafio enorme e o Open Insurance, assim como o Open Banking, não é um Pix, né? A gente não vai mudar isso do dia para a noite. As pessoas estavam fazendo TED Doc num dia e no dia seguinte estavam fazendo o Pix com milhões de transações e não é um processo parecido, né? O Open Banking tem todo um processo de amadurecimento, de engajamento das pessoas, de demonstrar de forma clara as recompensas que vão ter pelo compartilhamento desse dado, né? Que tipo de recompensa eu vou ter? Então eu vou ser mais conhecido pelaquela seguradora, então o meu risco vai ser melhor mensurado, o preço do meu prêmio vai cair. Ah, que bom. Talvez isso a gente tenha que deixar claro, que esse compartilhamento vai dar esse tipo de recompensa para o cliente, né? Então, compartilhar dado, eu tenho que deixar claro a recompensa que eu vou ter para isso. Esse acho que um dos primeiros desafios. O segundo, aí também já na parte bem tecnológica, né? Como é que vai ser a jornada para essa minha autorização de compartilhamento dentro desse ambiente, né? Dentro desse ecossistema? Como é que eu faço isso no setor de seguros, né? A gente tem o setor bancário, os bancos, né? Hoje cada pessoa já tem uma relação com 3 ou 4 bancos e ela tem um app de cada banco, ela já faz uma autenticação segura e confiável naquele banco porque ela transaciona com aquele banco, né? Ela faz uma transferência, faz um Pix, faz alguma coisa com aquele banco. Então, ela já tem aquele ambiente seguro dela, né? Que muitas vezes você vai ao banco, né, para cadastrar aquela senha, você consegue aquela autenticação no banco presencial, tem que fazer aquela prova de vida e tudo mais. Então, você já tem uma relação ali bem digital entre o consumidor dos produtos bancários e o banco, né? Então, no setor de seguros, a gente tem também esse desafio, né? Como é que essas pessoas, os consumidores de seguro, que têm apólices contratadas, né, interagem com a seguradora de forma digital, né? Eu acho que o Renato falou bem, algumas seguradoras têm o seu foco em tecnologia, já têm bem avançado até em relação às APIs, os apps, os sistemas que ela faz esse relacionamento com o cliente, mas algumas outras não. Então, a gente tem que pensar nisso e a gente vai pensar muito com o mercado, né? A gente vai trazer para o mercado essas discussões dos grupos técnicos. Existe um manual específico para a jornada do cliente que faz parte também do arcabouço regulatório do Open Insurance. Então, como é que a gente vai pensar nisso? A gente tem algumas alternativas, uma jornada única para o cliente, para o consumidor de seguros, talvez num ambiente único, isso é uma alternativa, mas a gente tem que pensar isso junto com o mercado, e é para isso que a gente está montando esses grupos técnicos dentro dessa estrutura de governança do Open Insurance. Eu acho que é trazer o mercado pode falar isso para a gente de uma forma mais adequada, pensar junto com a gente, né? A SUSEP não quer impor nada, assim, a gente quer chamar o mercado para esse diálogo, para a gente ter uma resposta que fique legal para todo mundo, né? E todo mundo pensando em prol do consumidor. Eu acho que essa é o segredo, acho que a gente consegue atingir isso dessa forma, Camila.
Bacana, Léo, obrigada. Renato, e você? O que você vê aí de oportunidade nessa jornada, de desafio também, pensando aí como tratar o consumidor e o que a gente tem de efetivamente de comportamento do consumidor hoje, né? Como é que a gente vai quebrar algumas barreiras? Eu efetivamente sou acho que um pouco mais otimista que o Leonardo. Começando pela jornada, para o cliente, aquele negócio tem que ser simples, tem que ser um negócio super simples, fácil, né? Tão fácil quanto as experiências que ele tem hoje construídas por designers que criaram um serviço ótimo para ele. Por trás vai ter uma máquina gigante, complexíssima, como é o Pix, né? Complexíssimo por trás, para você poder liquidar a operação durante o dia, uma mega operação por trás, mas para o cliente é aquela coisa super simples, ele vai fazer na rede social dele o pagamento, como ele já faz uma publicação, um post hoje. E aí, se a gente conseguir chegar nisso, que eu acho que estamos conseguindo, né? E como você falou, você deve estar aberto a ouvir, o mercado quer fazer, então acho que chegaremos lá e a experiência será boa, embora muito complicada por trás para a gente conseguir entregar. O que eu acho é que ele vai pegar tão rápido quanto o Pix. E não porque o cliente especificamente está louco para consumir seguros agora porque tem o Open Insurance, mas porque o mercado vai ter, como teve no Pix, né? Os bancos foram para a TV, fizeram, se cadastre o Pix comigo que eu te dou prêmio, viagem, não sei o quê. O mercado vai fomentar isso, né? Esse intermediário que entenderá disto vai chegar e vai falar para o cliente dele de forma muito pulverizada, vai dizer, libera para mim os seus dados aqui, porque eu vou te dar um preço melhor. E como ele confia nesse intermediário, ele vai liberar os dados dele para o intermediário. E ele vai realmente ter um preço melhor. E aí o próximo vai fazer isso. Eu acho que isso vai ser muito rápido. O nosso consumidor brasileiro, embora ele seja um consumidor mais simples do ponto de vista da educação financeira, ele é um consumidor que adota a tecnologia muito fácil. Não só a financeira, ele adota muito a tecnologia financeira, porque nós somos criados com tecnologia financeira antes do mundo inteiro, mas ele adota qualquer tecnologia, né? Nós gostamos muito das tecnologias modernas. O brasileiro é muito dado da tecnologia. E então eu acho que a gente vai ter um ciclo de adoção muito curto, fomentado pelas empresas e bem recebido pelos consumidores, evidentemente, se a gente acertar a mão, como a gente falou, do UX, que eu acho que está no caminho que vamos aceitar. E aí, isso vai trazer realmente um ambiente, um mega laboratório de construção de soluções, porque além de você ter toda a facilidade, né, de você ter toda a tecnologia, toda uma ideia, né, de Open Finance por trás agora com banco e com seguros, as duas indústrias, você passa a ter volume. Quando você tem volume, o mercado vem para cima, põe dinheiro nisso para acontecer, e aí é um ciclo virtuoso que só vai ajudar a indústria a crescer. E eu tenho certeza que todos nós estaremos aqui falando daqui a um ano, no próximo Open Banking Week, nós vamos estar falando sobre as coisas incríveis que aconteceram nesse período. Nós vamos estar falando sobre as grandes novidades, as coisas que ninguém nunca imaginou e que acabou acontecendo. Mas eu acho que vai ser bem rápido. Eu tenho essa expectativa. Bom, que bom, Renato, bom ouvir isso, bom ter essa percepção também. Acho que para o Leonardo também é bom ouvir que aquela preocupação tão grande que a gente tem, que é a educação financeira, né, vai ser algo realmente recebido e bem recebido pelo consumidor. Renato, Leonardo, um prazer estar aqui com vocês, é uma honra para mim. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com a visão de vocês. Eu acho que a gente sempre vai se construindo nesses eventos e quero convidar todos para que estão nos assistindo e que continuem assistindo os demais eventos da Open Banking Week. Tem muita coisa bacana sendo falada, tem muito detalhe, tem muita gente bacana falando aqui, então continuem assistindo. Leonardo, Renato, de novo, muito obrigada, é um prazer ter vocês aqui nesse bate-papo. E vamos nos preparar para o Open Banking Week do próximo ano, né? Para a gente estar aqui de novo conversando. Ver o que virá. Obrigado, Camila. Vamos lá. Obrigado, Obrigada. Camila. Obrigado, Renato. Tchau, tchau, gente.